Aleluia, aleluia. Você vive pela graça do Senhor? A graça é suficiente para você? Amém? Você pode se assentar. Que precioso a gente cantar esses cânticos. E eu não tem como, às vezes, não me emocionar, porque a letra fala muito profundo no meu coração. Esse amor que suportou a cruz por mim e por você, pela minha vida, pelo meu pecado. Eu imerecedor. Não tem como não amar a um Deus tão grandioso, um amor tão precioso como esse, não é verdade? Isso é precioso, maravilhoso demais. Nós vamos ter um tempo especial agora de ministração da palavra do Senhor, e você pode abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Esse ano a gente está falando de unidade e comunhão. Volta, tira o PowerPoint de novo, tira o PowerPoint um pouquinho. Está vendo essa foto aí? Essa foto não é nossa. É uma foto que tem lá, né, disponível para a gente usar lá. Mas mostra a próxima. Pode entrar. Aí, essa é nossa. Essa foto aí é a foto do encontro de multiplicação não, do final do ano passado, né? Celebração das duas células junto. Ali foi na casa do Eurico, se eu não me engano. Essa foto aí está lá. Essa foto foi tirada lá. Nós éramos 2 PGMs e fizemos o encontro de encerramento do ano. E agora, pela graça de Deus, já somos 5. Não vai dar para ser na sua casa mais, Eurico, o encerramento né? Não vai caber lá, nós vamos ter que fazer aqui. Já são 5, já está para nascer mais um aí daqui a um tempo. 6 PGMs. Honra. Você pode aplaudir o Senhor, é bênção. Se você não está participando de um PGM ainda, se envolva. Participe porque é muito precioso. E esse ano o nosso foco, né, é unidade e comunhão. Então, ao longo do ano, eu vou trazer esse tema algumas vezes para a gente aqui. Vai repetir, com textos diferentes, é claro, né? Mas nós vamos trazer esse tema para fortalecer isso, para nos despertar para isso, para que a gente possa de fato viver em unidade, viver em comunhão, fortalecer os nossos relacionamentos como membros de um mesmo corpo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Somos membros de um mesmo corpo e membros de um mesmo corpo. Membros de um mesmo corpo, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Membros de um mesmo corpo precisam estar unidos, não é verdade? Se um membro do seu corpo sai do corpo, morre, não é verdade? Só funciona no corpo. Então, nós precisamos aprender a viver em unidade, em comunhão. E é isso que a gente vai meditar nessa noite, a partir do versículo 1 de Efésios capítulo 4, nós vamos até o versículo 16. Como nós vamos ler o texto devagar aqui ao longo da mensagem, eu já quero orar. Quero orar, pedir para que o Senhor possa nos conduzir e a palavra do Senhor que vai ser lida possa ministrar no meu e no seu coração. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado, porque agora nós vamos ter o privilégio de sermos ministrados pelo Senhor e pela Tua palavra. Então fala aos nossos corações e que Teu Santo Espírito possa com liberdade trazer e revelar verdades que cada um de nós precisamos ser expostos e sermos transformados por essa palavra viva que é a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. E assim nós oramos, pedimos a Tua bênção e a Tua direção para esse momento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Interessante falar de unidade e de comunhão, e uma das coisas mais belas, mais importantes, que mais chama a atenção da vida em comunidade, pensando em igreja de Cristo, em corpo de Cristo, é exatamente essa unidade. A gente não vê isso com muita facilidade aí fora. Aí fora a gente não vê pessoas diferentes participando de um mesmo grupo. É muito mais difícil. Você vê pessoas que pensam diferentes, pessoas que agem diferentes, pessoas que trazem água um para as outras, obrigado Eliseu, convivendo juntos. A gente vê cada vez mais as pessoas se isolando, né? No PGM da sexta-feira a gente falou um pouquinho disso, que os relacionamentos não estão tão fáceis. A gente falou sobre viver em amor. É diferente de amar. Viver em amor é mais profundo que só amar. Eu preciso estar o tempo todo alimentando isso. É uma disposição de vida, é mais do que um sentimento, do que uma atitude simplesmente de amar, mas viver em amor é como se fosse um estilo de vida. Eu escolhi viver em amor independente do que aconteça. E não está muito fácil fazer isso. Está cada vez mais complicado. Porque as pessoas pensam diferentes, e aí o caminho mais fácil qual que é? Me relacionar? Não, me isolar. Eu vou viver sozinho,
eu me relaciono pouco só com aqueles mais perto da minha família, olha lá ainda, mas eu vivo sozinho. Esse é o caminho mais fácil, porque vencer as barreiras do relacionamento para criar unidade, para viver em comunhão, dá mais trabalho, não é verdade? Eu vou ter que aprender a ouvir o outro, eu vou ter que aprender a aceitar o outro, eu vou ter que aprender a me expressar para o outro, para que ele possa me entender e a contrapartida vai acontecer. Dá trabalho, não é verdade? Mas a palavra de Deus nos ensina exatamente a vencermos isso, a viver essa unidade e a vivermos a partir dessa escolha, desse padrão de vida, de viver em amor, de viver os relacionamentos em comunhão. Então nós vamos começar a leitura desse texto. E é interessante que a gente, para viver em unidade, em comunhão, a gente não precisa pensar igual, não é verdade? A gente precisa simplesmente respeitar a opinião do outro e aprender a lidar com ela. Isso é importante demais para que a gente possa viver. E a igreja é o melhor lugar para isso acontecer. Então, abra sua Bíblia. Efésios só tem um livro. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 7. E esses primeiros versículos nós vamos tentar extrair o que é a razão da unidade. Por que essa unidade precisa ser desenvolvida? A razão da unidade. Então, vamos lá. Efésios 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu tenho dado alguns destaques aí fazer. A tua palavra, a tua Bíblia, né, certamente está na sua mão. Você vai ver de vez em quando a palavra Espírito com letra maiúscula e algumas vezes Espírito com letra minúscula. Quando for com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. E quando for com letra minúscula, é o meu e o seu Espírito humano. Versículo 3 novamente, então. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, com letra maiúscula aí, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Qual é então a razão que nós temos para viver em unidade? Somos um só corpo. E esse um só corpo não é o meu ou o seu, não é aquilo que a gente acha que é, não é porque a gente escolheu ser batista, a gente acredita então em algumas linhas doutrinárias e teológicas, então é isso que nos faz corpo. O que faz corpo? O que nos faz ser um só corpo? Pode falar. O que faz um só corpo? Cristo. Isso, e o Espírito que o texto está dizendo. Nós somos um só corpo, não por nós mesmos. Esse corpo do qual nós fazemos parte é o corpo de Cristo. Por isso não pode ter mais do que um. Por isso não pode ter divisão. Por isso essa unidade precisa acontecer. E é interessante que essa unidade acontece a partir da própria unidade divina. Nós cremos que Deus se manifesta de três maneiras, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é um único Deus. Existe uma unidade na Trindade, assim como precisa existir uma unidade nossa no corpo de Cristo. Interessante que ele menciona isso, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Nós temos uma mesma expectativa, por isso essa razão de viver em unidade. Nós vivemos para um mesmo Senhor, por isso a razão de vivermos em unidade. Nós temos um mesmo direcionamento, por isso vivemos em unidade. Não dá para ser guiado por crenças, ou não dá para ser guiado por motivações diferentes.
Eu e você precisamos estar unidos nessa mesma expectativa, nessa mesma esperança. Assim como há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos. E é interessante essa frase, porque ele faz com que... Adriano, Enéas, troca esse microfone para mim, ele está falhando aqui. Vai ficar falhando a minha voz para vocês e para quem está lá na internet. Depois a gente pega de volta aí. Então, interessante ele trazer essa expressão. Obrigado, Enéas. Até mudou minha voz, ó. Eita. Essa expressão, todos aqui. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, não existe aqueles que fazem parte ou que não fazem parte do corpo. Ah, não, você creu em Jesus, mas para você fazer parte do corpo, precisa fazer mais coisas. Não. Essa unidade é para todos aqueles que creem e que tiveram a sua vida regenerada, a sua vida transformada pela fé em Jesus Cristo. E essa razão da gente viver em unidade também existe porque para cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Eu e você recebemos a mesma graça, na medida que foi repartida por Cristo. A gente recebe graça igual? Sim ou não? Vai dar uma controvérsia aqui. A gente recebe graça igual? Hã? A graça é a mesma, mas a palavra diz que aquele que muito pecou, muito foi perdoado. Quem pouco pecou, pouco foi perdoado. Talvez aquele que tinha menos pecado precisava de uma graça, né? Vocês vão entender o que eu estou falando, uma graça menor. A graça é a mesma, é claro, é óbvio que é a mesma graça. Mas quando a gente traz para a nossa comparação humana, a gente entende isso. Não é verdade que para você perdoar uma ofensa que alguém te fez, que é uma ofensa muito grave, dá mais trabalho? Do que quando alguém faz uma coisinha leve para você, fala assim, isso aqui deixa passar, não tem problema. Não é verdade que isso acontece? Para a gente compreender aos olhos humanos, essa graça foi manifestada na medida que foi repartida por Cristo. Isso nos faz iguais. Isso nos faz unidos no corpo de Cristo. Por isso nós precisamos viver em unidade. Por essa a razão da unidade. Somos um só corpo e esse corpo é o corpo de Cristo. Amém? Vamos seguir para o segundo trecho que nós vamos ler, do versículo 8 ao versículo 13, e nós vamos explorar um pouquinho qual é o alvo dessa unidade. Entendemos a razão, somos um só corpo, mas isso tem um alvo, tem um objetivo a ser alcançado. 8 ao 13. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe um objetivo, existe um alvo para que essa unidade aconteça dentro do corpo de Cristo, e o texto deixa muito claro. Cada um de nós recebeu dons, e ele cita esses dons ministeriais aqui. Quem fez o curso na quarta-feira do ano passado, estudou um pouquinho sobre isso no último módulo, no módulo Frutificar. Ele revela que esses dons espirituais, esses dons ministeriais aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas tem um objetivo, tem um alvo. Não é para que a gente possa simplesmente exercer uma função na igreja. A função, de novo, é para a unidade, é para o corpo, ou seja, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. É só para preparar quem recebeu o dom de ser pastor, ou de ser profeta, ou de ser mestre? Não. Nós temos uma responsabilidade de edificar e de preparar e de formar os santos para a obra do ministério. Qual o ministério?
O de Cristo. E qual é o ministério de Cristo? Anunciar o Evangelho. Anunciar que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, compartilhar desse amor, compartilhar dessa unidade, dessa comunhão que nós vivemos. O propósito, o alvo é esse, o objetivo é esse. É um alvo a ser alcançado. Eu e você precisamos olhar para dentro de nós, se temos usado o que Deus tem dado para nós, para que esse alvo seja alcançado. Tudo que você faz tem sido feito para ajudar as pessoas perto de você a se preparar. Interessante que ele chega, e dizendo assim, olha, preparar o corpo para que o corpo de Cristo seja edificado. E tem mais uma observação, no 13, até que quem alcance a unidade da fé, até que alguns, os mais experientes, os mais maduros, até que todos alcancem a unidade da fé pelo conhecimento do Filho de Deus. Enquanto todos não alcançarem, nós temos trabalho a fazer. E todos aqui significa todos. Não pode faltar ninguém. Até que todos. Então eu e você temos um alvo, temos um direcionamento a obedecer aqui de Cristo. E é interessante que ele fala um pouquinho de maturidade. Até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A unidade, ela vai ser experimentada de maneira completa nessa maturidade. E essa maturidade tem aqui a referência dela para mim e para você, que é a plenitude de Cristo, atingir a medida da plenitude de Cristo. Sabe quando eu e você vamos atingir a medida da plenitude de Cristo? Sabe? No céu. É lá no céu que nós vamos experimentar, nós vamos conhecer como somos conhecidos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Nós vamos conhecer, nunca nós vamos nos tornar Cristo, mas nós vamos entender muitas coisas, vamos atingir essa medida da plenitude de Cristo lá. Por isso eu e você precisamos avançar em crescimento, avançar em maturidade espiritual, avançar no estudo da palavra de Deus, avançar nessa unidade, nessa comunhão que vai fortalecer uns aos outros, porque ninguém chega aqui sozinho, ninguém consegue chegar nesse nível de maturidade e crescimento sozinho. O Senhor Jesus ensinou isso, o Senhor Jesus planejou que fosse assim, é na igreja, é no corpo de Cristo, porque sozinho você não tem quem verifica se você está fazendo está certo ou está errado, porque sozinho você faz o que você quiser, se ficou bom ficou, se não ficou, deixa para lá, é só você mesmo, não é? Quem cozinha em casa sabe disso, né? Se você está cozinhando só para você, tudo que você fizer está bom, é para você mesmo. Agora chama a família, faz uma comida sem sal, faz um negócio sem graça, já vai reclamar, não vai? Por isso que a gente vive em unidade no corpo de Cristo, porque quando você faz sozinho, você não consegue crescer, amadurecer, porque você pode fazer de qualquer jeito. Mas quando estamos no corpo de Cristo, essa maturidade vem porque eu sou forçado a dar o meu melhor, eu sou forçado a crescer, eu sou forçado a oferecer o que de melhor, não é só por causa do meu irmão, é por causa de Cristo. E nessa troca, nessa mutualidade, nós vamos atingindo essa maturidade, nós vamos alcançando essa medida da plenitude de Cristo, passo a passo, com um sendo suporte para o outro. Por isso que a gente está incentivando você agora a se envolver num dos nossos PGMs. Por isso que a gente está incentivando você a participar da nossa EBD, participar dos cultos, ler a palavra, participar do nosso plano de leitura diária, do nosso grupo, do nosso clube da leitura. Por isso a gente incentiva você a participar do clube da oração, para que você possa conhecer as necessidades, se envolver com a sua comunidade de fé, viver essa unidade, viver em maturidade, aprender a aceitar o irmão que é diferente de você e também aprender a oferecer o que você tem de melhor da maneira certa para quem está perto de você. Maturidade espiritual, maturidade nos relacionamentos, alvo dessa unidade que temos na nossa fé e no nosso movimento como corpo de Cristo. Mas seguindo o texto traz mais um princípio importante, do versículos 14 até o 16, nós vamos falar um pouquinho de propósito dessa unidade. Versículo 14 a 16 diz assim:
O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, vou repetir, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo na medida em que cada parte realiza a sua função. Existe um propósito nessa unidade. Existe um movimento que é o objetivo final. A gente falou do alvo, né, de maturidade, da medida da plenitude de Cristo, mas isso te leva para um propósito que você vai incrementar isso, ou seja, essa maturidade é para fazer com que você não viva uma vida de instabilidade, nem emocional, nem espiritual. Como nós temos vivido isso nos nossos tempos? Como nós temos vivido pessoas que vão de porta em porta e de igreja em igreja buscando alguma coisa para satisfazer a si mesmo? Quanto de pessoas que nós temos querendo respostas para os seus anseios emocionais? Quando a palavra de Deus diz, olha, você precisa crescer, edificar a si mesmo em amor, não é pulando de galho em galho que você vai alcançar isso. Fica firme onde você está, ali você vai crescer, ali você vai ser edificado, ali você vai aprender, ali você vai vencer os seus medos, ali você vai vencer as suas dificuldades, ali você vai aprender a se relacionar como corpo de Cristo. Por isso precisamos compreender isso. É interessante que o finalzinho do texto diz assim, olha, cresce e edifica-se a si mesmo. O que é edificar a si mesmo? É Deus que vai vir e vai fazer todo o movimento e transformar tudo de uma vez só? O que ele tinha que fazer, ele fez por você. Tem um papel agora que é seu. Tem um papel agora que é compreender o que Jesus fez, o que o Espírito Santo faz em você, e você quebrar o seu orgulho, você quebrar as coisas que precisam ser quebradas dentro de você, para que você possa de fato edificar um ao outro. Edificar a si mesmo, é o corpo que edifica a si mesmo, partindo do seu relacionamento com Cristo, é claro, não é do seu conhecimento pessoal, não é das suas habilidades, partindo do pressuposto de que você faz parte do corpo de Cristo, mas um membro edifica o outro, e o corpo cresce e edifica a si mesmo, nessa unidade do corpo, onde cada um realiza a sua função. Quando a gente não é edificado no corpo de Cristo? Quando tem um monte de gente que não faz nada. Quando tem um monte de gente que não realiza a sua função. E a gente sabe, Jesus já ensinou. Se você não está frutificando, não está produzindo, não está realizando sua função, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós precisamos, para viver em unidade, aceitar o compromisso e aceitar com ousadia e com coragem o que Jesus tem colocado na minha mão e na sua mão. Servir com alegria. Produzir para o reino de Deus. E é claro que a gente vai entender e compreender que é cada um realizando o seu papel no seu momento de vida. Eu quero tomar a liberdade de trazer um exemplo aqui. Eu vou usar uma belinha de referência. O que uma belinha vai fazer e pode fazer, não tem nada a ver com o que o Enéas pode fazer. A realidade da irmã Belinha é uma e a realidade do Enéas é outra. Mas a irmã Belinha tem o papel dela e o Enéas tem o papel dele. Compreende? Não é igual, mas é onde cada um realiza a sua parte, no seu momento de vida, na sua fase de vida, com as suas capacidades, com as coisas que Deus deu para você. É dessa maneira, por isso que existe essa igualdade, essa unidade do corpo. Porque cada um faz um papel, uns podem fazer mais, fazem mais. Os que podem fazer menos, fazem menos, mas todos podem fazer algo. Esse é o ponto. E o texto deixa muito claro isso, porque essa expressão todos acontece o tempo todo, não é verdade? Depois, se você reler esses 16 versículos, se for o caso, você conte quantas vezes aparece todos, todo. Muitas vezes, porque é para todo mundo.
não é para alguns. Interessante que essa expressão edificar a si mesmo, ela tem duas vertentes assim de aplicação que ambas podem servir para nós. Uma primeira coisa de edificar é aquela coisa de construir, edificar um prédio, né? De construir uma edificação mesmo. Né? E a descrição do dicionário diz que é segundo um plano estabelecido e por meio da sobreposição e combinação de diversos materiais. A gente está fazendo uma edificação, não está? Tijolo, pedra, areia, ferro, tudo isso usado de maneira correta, está fazendo aí. Olha a nossa torre, está ficando bonita lá em cima. Quem já percebeu que tem a cruz já está aparecendo lá em cima da torre? Quem já viu? Falta pouco para a gente finalizar ela daqui a pouco. Imagina aquela torre iluminada. Eu já passo da BR lá em cima quando eu venho, já consigo enxergar a nossa igreja lá, a nossa torre. Olha, já achei, meu olho já bate na hora naquela torre ali. Mas é porque nós estamos construindo e usando todos os materiais necessários. Mas tem uma outra ideia, um outro conceito que edificar é fazer, fundar, instituir algo, uma ideia, um conceito, e nós como igreja vivemos isso. Nós vivemos esses dois sentidos, edificamos um ao outro no sentido de construir, de crescer, de edificar mesmo, e edificamos no sentido de fundar, de instituir a obra de Deus no nosso meio, a partir do nosso movimento como corpo. Por isso que nós precisamos viver por esse propósito de unidade. Dele, ou seja, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. A base dessa unidade, para que a gente possa de fato viver a razão da unidade, o alvo da unidade, o propósito da unidade, é o amor. E esse amor precisa ser experimentado. Por isso que a gente trouxe o tema do amor no nosso PGM. E para que a gente possa de fato viver isso, é mais do que amar. E eu quero reforçar essa expressão. E nós vamos pular lá para o versículo 1 do capítulo 5, que é o que nós usamos como referência no nosso PGM. Portanto, Paulo vai trazer outras orientações aqui, mas no 5 ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Para a gente viver em unidade, nós precisamos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Ele se entregou por amor. Ele de fato mostrou que é viver em amor. Não é simplesmente amar, mas viver em amor. Você está disposto a se entregar de maneira completa para viver em amor? Talvez você já tenha entendido e esteja vivendo no Evangelho há muito tempo, mas talvez você ainda não tenha compreendido o que é viver em amor. O que é viver essa expectativa de amar de uma maneira incondicional de fato. De você entregar tudo que você é, tudo que você tem. Servir as pessoas. Compreendendo que você faz parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo, mas você é um membro e você tem uma função. E a sua parte precisa ser realizada. Sejam imitadores de Deus. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar seus olhos. E eu quero começar exatamente com essa questão. Você, no que você faz, no que você tem vivido, você tem sido imitador de Deus? Jesus Cristo é a referência que você tem para tomar as decisões, para o comportamento que você vive, para as palavras que você diz, para a linguagem que você usa. A sua referência é Cristo?
Você tem procurado, de fato, viver em amor? E não é amar quando é mais fácil, quando é mais difícil, não. Viver em amor. É um estilo de vida, é uma maneira de viver que vai transformar você. Você não vai mais se preocupar com circunstâncias, porque você escolheu viver em amor. Você não vai mais ser influenciado por pessoas, ou por situações, ou por desastres, ou por tristezas, ou até por alegrias e grandes conquistas. Isso não vai mais mudar você, não vai mais te influenciar, porque você escolheu viver em amor. Isso independe das circunstâncias, independe das pessoas, independe até do ambiente que você está. E foi isso que Cristo fez. Ele, que é o próprio amor, escolheu viver também em amor por mim e por você, a ponto de obedecer e de entregar tudo que ele tinha, a própria vida por mim e por você. Você tem vivido a razão da sua unidade no corpo de Cristo? Você tem entendido que você faz parte do corpo de Cristo? Essa é a razão pela qual você está aqui. Você não é membro solto de um corpo qualquer. Você é membro do corpo de Cristo, e por essa razão você precisa viver em unidade. Fale com o Senhor agora e diga: Senhor, eu quero viver essa unidade. Eu não quero mais viver solto do corpo. Eu não quero mais tentar viver isolado do corpo. Porque não é possível encontrar vida longe do corpo do Senhor. A outra pergunta é: você está buscando o alvo dessa unidade? Como está o seu relacionamento com a palavra, com o Senhor, com o seu crescimento espiritual? Isso tem valor para você? Ou você continua vivendo ainda influenciado pelas suas decisões pessoais? Ou você continua deixando para amanhã? Espera um pouquinho, eu tenho coisas ainda para resolver. Amanhã eu tomo essa decisão, amanhã eu vou de fato mudar a minha maneira de viver, amanhã eu vou me relacionar melhor com Deus, amanhã eu começo a minha leitura da palavra, amanhã eu começo um plano para eu orar mais, para eu buscar mais o Senhor, mas hoje ainda não dá. Qual é o alvo da sua unidade com Cristo? A sua própria vida ou a maturidade espiritual que Cristo pode produzir no seu coração? E você tem praticado esse propósito da unidade, que é parar de buscar respostas em outros lugares, que é parar de viver de maneira instável, ora querendo, ora não querendo, ora feliz, ora triste. Para! A unidade no corpo de Cristo vai trazer um propósito para você, pelo qual você vai ser edificado, e você vai crescer, e você não vai mais precisar se preocupar com o que fulano diz, com o que cicrano diz, com o que aquele pregador diz, com aquele guru espiritual diz. Não, eu vou viver pela palavra. Eu vou viver pelo meu relacionamento com o Senhor, que vai me edificar. E unido no corpo de Cristo, eu vou ajudar o meu irmão a ser edificado, e eu vou ser ajudado por ele na minha edificação. Porque é isso que o Espírito Santo deseja de nós, que essa unidade exista. Nós vamos orar, e depois nós vamos cantar uma canção que fala que nós precisamos oferecer para o Senhor aquilo que temos de melhor. E essa unidade é uma das coisas que temos de melhor para oferecer para o Senhor. O corpo de Cristo vivendo unido, vivendo no mesmo propósito, tendo um mesmo alvo e vivendo por uma mesma razão, que é ser corpo de Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, e que a gente possa viver e experimentar
a medida da plenitude do Senhor Jesus em nós. Em nós como membros desse corpo e em nós como parte desse corpo que somos. Ah, Deus, produz maturidade, produz crescimento no nosso coração. Que o nosso desejo não seja olhar para nós mesmos, mas olhar para o nosso irmão, e nessa mutualidade, um edificando ao outro, nós possamos crescer juntos, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós clamamos pela direção do Senhor sobre as nossas vidas, e o fazemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.